Fala aí, concurseiro, chegamos ao 13º vídeo aqui da nossa série 100 questões de TI para a Polícia Federal. Hoje a gente vai trazer algumas questões aqui sobre computação em nuvem, tá? Para ajudar e reforçar aqui a revisão que a gente vem fazendo aqui durante essas 100 questões de TI para a Polícia Federal. Se você está chegando agora no canal, meu nome é GB, eu sou analista de sistemas servidor público federal, sou mestre em ciência da computação e professor e vou ajudar você a desbravar aqui as minúcias aqui da disciplina de tecnologia da informação, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre computação em nuvem e os principais conceitos de computação em nuvem para essa prova de tecnologia da informação, tá? Pelo que eu pude ver aqui durante as questões, nada muito aprofundado assim de computação em nuvem, mas tem 3 informações que são muito importantes, que é conhecer o plataforma como serviço, infraestrutura como serviço e software como serviço, tá? Esses 3 conceitos são essenciais para a prova da gente que vai acontecer agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, passa esse vídeo para alguém que também está estudando para a Polícia Federal, fortalece aqui o canal, a ajuda de vocês é muito importante para que esse vídeo possa ser entregue a muito mais pessoas agora. O canal está crescendo devagar, mas com a ajuda de vocês vai crescer muito mais. Então vamos lá, vamos aqui para a questão de hoje, questão de computação em nuvem aqui da Polícia Federal, uma provinha aqui de agente da Polícia Federal de 2018, tá? Então, ele traz aqui primeiro um contextozinho, tá? Que vai servir para a gente resolver as 3 questões de hoje e depois ele traz algumas assertivas. Vamos ver primeiro o contexto, tá? Ele diz aqui, ó, que os gestores de um determinado órgão público decidiram adotar computação em nuvem como uma solução para a dificuldade de gerenciamento dos recursos de tecnologia da informação, tá? Então, eles têm dificuldade no gerenciamento dos recursos de TI. Assim, para cada contexto, análises devem ser realizadas a fim de compatibilizar os recursos de gerenciamento e segurança com os modelos técnicos de contratação. Então, tá. Então, esse é o nosso contexto, tá? Então, eles têm dificuldade de fazer o gerenciamento dos recursos de tecnologia da informação e, para isso, eles querem fazer estudos e análise para ver se podem compatibilizar as questões de gerenciamento e segurança para a contratação de serviços de computação em nuvem. Então vamos lá para a primeira assertiva aqui. Um estudo técnico de viabilidade e um projeto de rehosting em computação em nuvem de infraestrutura como serviço IaaS é indicado para aplicações legadas, tá? Do órgão que tenha sido originalmente desenvolvidas para mainframe. Primeiro vamos destacar aqui algumas coisas, né? O que é uma aplicação legada? Aplicação legada são aquelas aplicações que a gente tem muito antigas, tá? Então são aplicações que foram desenvolvidas há muito tempo e ainda funcionam, mas normalmente elas estão numa linguagem de programação já pouco utilizada, elas estão sobre uma padronização de código já um pouco mais antiga. Então isso é o que a gente chama de aplicações legadas. Mainframes são aqueles supercomputadores, tá? Supercomputadores capazes de processar milhões e milhões de dados por segundo, tá? E eles normalmente atuam em bancos ou no gerenciamento de grandes massas de dados, tá? Então vamos lá. Ele quer saber se a gente vai aqui, se um estudo técnico de viabilidade e um projeto de rehosting para computação em nuvem seria indicado para aplicações legadas que tenham sido originalmente desenvolvidas para mainframe. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver o seguinte, o que é rehosting? Hosting. Isso aqui é o que a gente chama de rehospedagem. Então, imagine que hoje a minha aplicação, ela tá aqui no mainframe, tá? Rodando hoje no mainframe, só que eu tenho um conjunto de problemas para gerenciar esses recursos. O mainframe tem que estar no ar o tempo todo, então eu tenho questões de eletricidade, rede, conectividade, segurança e tudo mais. E todo esse recurso de tecnologia, ele traz uma certa complexidade aqui para você poder gerenciar isso e manter tudo isso no ar, né? Imagine que quando um sistema de um banco cai, é um problema enorme, assim, vários clientes ficam aí com problema, e esses sistemas que são muito robustos e muito críticos, que rodam em mainframe, eles são super delicados, tá? Então, esse projeto de rehosting é o que a gente chama de rehospedagem. Então, basicamente, eu tenho uma aplicação rodando no mainframe, e eu vou pegar isso e levar isso para uma infraestrutura na nuvem, tá? Então, isso é que é fazer a rehospedagem. Nesse momento que eu vou fazer
levar essa aplicação de um ambiente local, ou seja, do servidor local para um servidor em nuvem, o processo de rehosting seria aquele processo que eu tenho que fazer o mínimo de coisa possível na aplicação para que ela pudesse subir. Então eu vou preparar um ambiente lá, uma infraestrutura capaz de receber aquele código basicamente do jeito que ele funcionava lá no mainframe, e ele vai rodar a partir ali daquela infraestrutura que vai ser disponibilizada na nuvem. E aí, quando eu faço esse tipo de contratação, eu repasso para a empresa que eu estou contratando as questões de segurança, as questões de disponibilidade, de confidencialidade e todos os requisitos de segurança que eu preciso. Então, ao invés de eu ficar com esse problema de gerenciar todos esses recursos de tecnologia da informação, eu contrato uma solução na nuvem, e aquele fornecedor de solução na nuvem ele vai ficar responsável por esse conjunto aí e padronização de questões de segurança, disponibilidade e tudo mais. E obviamente que para fazer esse processo de migração de um servidor local para um servidor de nuvem, eu preciso de um estudo técnico de viabilidade para saber se de fato, né, com esse conjunto mínimo de alterações eu consigo levar essa aplicação para lá, e se essa aplicação lá vai poder rodar 100% com total disponibilidade e eficiência e tudo mais, tá? Então, seria realmente viável fazer um estudo de viabilidade e elaborar um projeto de hospedagem do rehosting para uma infraestrutura de computação em nuvem, tá? Então, essa questão aqui, ela tem como assertiva correta, tá? É uma questão relativamente difícil, porque você precisaria saber o que é rehosting e precisaria entender um pouco de todo esse contexto, né, desse mainframe, como é que funciona isso e tal, mas de uma forma geral, isso aqui é verdadeiro, certo? Então vamos lá para a próxima questão aqui. O contexto é o mesmo, tá? A gente vai partir direto para a assertiva. Então vamos lá. Para o armazenamento de dados de trabalho dos colaboradores desse órgão público, incluindo-se documentos, imagens e planilhas, e para o uso de recursos de rede compartilhada. Então, veja, a gente precisa de um armazenamento de documentos, imagem e planilha, tá? A gente também precisa o uso de redes compartilhadas e equipamentos de rede, né, que são compartilhados, como impressora, computadores. E ele quer saber se seria adequado contratar um modelo de computação em nuvem denominado infraestrutura como serviço, tá? Então, a gente acabou de ver aqui o que era infraestrutura como serviço, mas a gente vai recapitular. A gente tem aqui, primeiro o conceito é plataforma como serviço, a gente tem infraestrutura como serviço e a gente tem software como serviço. Vamos falar rapidinho e de forma simplificada o que é que são os três, tá? Isso daqui é importantíssimo aqui de entender, tá? Saber identificar cada tipo dessas três formas de lidar com serviços na nuvem, e esse é um conceito que para mim é praticamente certo aí de cair na prova agora 2025, tá? Plataforma como serviço seria um conjunto de ferramentas que são disponibilizadas para desenvolvedores, para que eles façam a própria infraestrutura ou software dentro da nuvem, tá? Então, a plataforma como serviço, ela está ligada ao desenvolvedor. Tá? Então aqui a gente tem um conjunto de ferramentas que são disponibilizadas para que esses desenvolvedores elaborem outros softwares e outras soluções para infraestrutura como serviço ou para software como serviço. Aqui, infraestrutura como serviço. O que é isso aqui? A infraestrutura como serviço, ela trata da disponibilização em nuvem de servidores, virtualização de máquinas, redes. Então, todos esses recursos aqui que a gente está falando, ó, armazenamento. Então, tudo que está como uma infraestrutura local, tá? Localmente, imagine que localmente eu tenho terminais, eu tenho computadores, esses computadores estão interligados através de uma rede, estão interligados com impressoras, tá? E a gente tem ali ambientes de sistema operacional rodando nesses computadores. Então, todo esse processo pode ser alcançado aqui através de uma infraestrutura como serviço. Então, eu posso contratar aqui uma rede toda montada, com computadores virtualizados e conectados, ou sistemas operacionais virtualizados, etc, etc, etc. Então, isso aqui está muito mais ligado realmente a redes e infraestrutura de uma forma geral, né? Infra. Isso aqui de uma forma bem genérica. Já o software como serviço seria aquele software que, ao invés da gente instalar, a gente usa ele diretamente no browser, tá? Eu não preciso fazer a instalação na minha máquina, por exemplo,
o software aqui de Google Docs, o Google Docs. Eu uso esse Google Docs como se estivesse usando um aplicativo de texto qualquer, mas eu não preciso instalar, tá? Ele roda no meu browser, salva aquilo ali na nuvem e eu tenho ali aqueles documentos disponibilizados em qualquer lugar que eu esteja, basta eu acessar o meu fornecedor de serviço em nuvem, tá? Então isso aqui está ligado de fato a software, que é uma software, tá? Isso aqui está ligado a software. Então, tendo em vista aqui esse contexto que a gente recuperou, a gente vê que a assertiva aqui está correta, tá? Então, a infraestrutura como serviço seria o ideal para que eu tivesse um local de armazenamento, compartilhamento de documentos, imagens, planilhas, rede de computadores compartilhadas, eu podendo acessar impressoras e etc, 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 tá? Então, tenham muita atenção aqui que esses 3 conceitos são primordiais aqui para a prova de vocês, tá? Então, vamos lá para a próxima questão. O contexto permanece o mesmo e a gente vai direto para a assertiva. Se, para enviar e receber e-mail sem precisar gerenciar recursos adicionais voltados ao software de e-mail e sem precisar manter os servidores e sistemas operacionais nos quais o software de e-mail estiver sendo executado, os gestores optarem por um serviço de e-mail em nuvem embasado em web e-mail, eles deverão contratar esse serviço como um modelo de computação em nuvem do tipo PaaS, que seria plataforma como serviço. E a gente acabou de ver que plataforma como serviço são ferramentas do desenvolvedor para elaborar e desenvolver aplicações e ferramentas para computação em nuvem. Então, no caso, ele não quer gerenciar o software, ele não quer gerenciar o sistema operacional e ele não quer ter a aplicação instalada. Então, ele não quer ter a aplicação instalada. Então, basicamente, o que é que ele precisa é de um software como serviço, tá? Então, eu vou contratar o software, mas eu não vou precisar instalar nada, eu não vou atrelar esse software a um sistema operacional, porque imagine hoje, quando a gente compra uma licença de uma aplicação, eu preciso comprar essa licença voltada para um determinado sistema operacional, né? Embora grande parte das aplicações, elas tenham, de fato, essa capacidade de ser multiplataforma, e multiplataforma assim, eu tenho uma aplicação que roda em cada sistema operacional, né? Pode ter um determinado tipo de contrato que só me permita comprar aquela aplicação para um determinado sistema operacional, tá? Então veja, eu não quero gerenciar essa aplicação e ter esse sistema operacional rodando. Eu quero ficar independente de sistema operacional. Eu quero ficar independente do software que eu estou utilizando, tá? Eu quero ficar independente da minha máquina local. Então, no momento que eu tenho isso, é porque eu preciso de um software como serviço. Na hora que eu tenho um software como serviço, eu abstraio toda essa complexidade e basta eu ter internet e abrir o browser que minha aplicação vai rodar como se tivesse localmente, mas ela está rodando lá no servidor de nuvem, tá? Então, essa assertiva aqui seria um SaaS e não um PaaS, e aqui a assertiva errada, tá? Então a gente finaliza aqui a aula de hoje. Eu lembro vocês novamente para curtir e compartilhar esse vídeo. A curtida, o compartilhamento de vocês é o que ajuda no engajamento aqui. Hoje a gente fez uma breve revisão aqui, foram 3 questões muito importantes aqui sobre computação em nuvem, tá? Esses 3 conceitos vocês precisam ter isso assim de cor na cabeça e precisam ter a capacidade de diferenciar os cenários a partir desses 3 tipos de serviços de nuvem, tá? Então, o que eu sempre recomendo é que você pegue e, além de entender o conceito, você atrele aquele conceito a um exemplo específico de cada um. E no momento da prova, inclusive quando você estiver lendo a assertiva, é muito mais fácil que você, ao invés de tentar lembrar o conceito, tá? Às vezes é muito mais fácil para a gente conseguir lembrar daquele exemplo que a gente fez para cada uma delas, né? O exemplo que a gente associou a cada uma daqueles tipos de serviço, porque fazendo isso eu posso comparar se o que eu armazenei e associei, qual deles se associa melhor à assertiva lá da questão. Isso aí pode facilitar a resolução da gente lá na hora da prova, para não ficar decorando conceitos muito fechados, porque isso é uma questão importante.
Nunca que a banca vai colocar o conceito literal ou da forma mais simples possível lá na prova da gente. Então, a ideia é sempre tirar ou colocar uma ou outra palavrinha a mais que possa complicar a gente ali na hora da prova. E aí, esse conceito você tem que estar, primeiro, de mente aberta e conhecer ele de forma abrangente e geral. Por isso que eu digo que associar isso a um exemplo pode ajudar, porque às vezes o conceito fica confuso, tá? A gente não lembra 100% das palavras, a assertiva vem faltando uma ou outra palavra ali, mas o contexto geral da assertiva, ele vai ser muito mais aderente a um exemplo prático ou outro que você associou aqueles tipos de estrutura, tá? Então você pode ver, nessa questão mesmo última aqui, então ele queria aqui uma coisa independente de sistema operacional. Independente do sistema operacional. Ele queria que o software rodasse sobre uma plataforma de web e-mail. Então, tem alguns indicativos que vão levando a gente, tá, para um determinado conceito. E se eu tenho aqui um bom exemplo associado a cada um desses conceitos, isso aí pode tornar muito mais fácil aqui a decisão da gente na hora de marcar lá como verdadeiro ou falso, certo? Então, eu vou ficando por aqui, a aula 13 terminando, o edital está chegando. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar e ajudar a propagar esses vídeos aqui, e fiquem com Deus e até mais.